Vamos remover essa máquina. Então vamos criar uma nova máquina. Novamente a ISO. Vamos procurar a ISO. Como eu disse, ó, eu baixei a ISO Net Install, ou seja, você precisa da internet para fazer essa instalação. Ok, vamos avançar, isso aqui já falamos. Vamos colocar aqui tab 11. Vamos minimizar, instalação novamente. Lembrando que os próximos vamos fazer a instalação do Rock Linux, do OpenSUSE e do FreeBSD. Depois de fazermos todas as instalações, no comentário vocês podem falar qual a sequência que vocês querem de instalação primeiro, ok? Vamos colocar português Brasil desta vez, porque independente do... Você pode colocar o português Brasil e colocar sua localidade como Portugal ou como outros, não há problema. Configurar o teclado. O teclado, o que acontece? Eu tenho o português e temos o ABNT2, que é o teclado do Brasil. Ok? Novamente, como temos uma rede por DHCP, ele já vai detectar, mas no decorrer dos vídeos eu vou ensinar como alterar a rede, como configurar uma rede inbound, como configurar uma rede em team, tudo isso, ok? Então, 11, avançar, lab.tux, vamos avançar, a senha, aquela senha sem muito o que fazer, como é um lab, essa máquina vai morrer, essa máquina vai ser eliminada. Ou mesmo assim, se você quer instalar, fala assim, não quero ficar colocando uma senha difícil na instalação, você pode colocar uma senha fácil e depois de fazer todas as configurações, vai lá e altera as senhas. Então lá, vamos na manual. Na manual, ele vai perguntar qual é o disco. Então, o nosso disco é o VDA. Vamos continuar. A partição sim, você poderá voltar atrás, sim. Vamos formatar tudo. Então, espaço disco. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos continuar, criar uma partição. A primeira partição a criar, que eu coloco, é o boot. Então, será, geralmente eu costumo colocar 500 MB, avançar, é uma partição primária, ela vai para o início. Aí aqui, como eu disse que ela era o barra boot, vamos aqui em barra, ela vai ser o barra boot. O barra boot, eu costumo usar o EST2. Por que o EST2 e não o EST3, EST4 ou qualquer outra file system mais recente? Nos primórdios do Linux, a primeira partições era o EST2. Então, assim, estamos a falar de 98, 99, 2000, era o EST2. E qual era o problema do EST2? Por que surgiu o EST3? O EST2, ele não tinha o journal, ou seja, quando uma máquina caía, acabava a energia, por algum problema, e essa máquina desligava sem a forma certa, na maioria das vezes o disco corrompia, os arquivos corrompiam, e por isso saiu o EST3, EST4 e assim por diante, para resolver esse problema. Mas você me pergunta, então por que eu vou usar o EST2? O EST2 ele é um file system mais rápido. E como o barra boot, em geral, ele só vai ser lido no arranque, ou seja, quando você ligar a máquina, não tem problema você usar o EST2
como file system. Mas, gente, é só para o RT2, só para o barra boot. Não use para mais nenhuma outra interface. Ok? Então, vamos continuar. Criar uma nova partição. Agora, vamos criar o barra. O barra, vamos colocar, geralmente... Vai depender do que você vai usar. Mas, assim, geralmente eu coloco 5 a 10 GB. Depende, mas, assim, vou colocar 5 GB. Então, vamos colocar 5 GB por barra. Ela é uma primária ainda. Vamos lá. O Linux, ele reconhece, são 4 partições. Acima da quarta, ele cria uma partição lógica para poder continuar a continuar criando as partições. Como eu disse antes, eu prefiro o XFS. É um file system novo, então eu gosto muito dele, até para gerenciar. Ele tem um gerenciador muito legal, muito bacana, para você expandir o disco para todas as outras. Então vamos lá. Suponhamos que esse servidor, essa máquina, vai ser um servidor de arquivos, ok? Se ele for um servidor de arquivos, nomeadamente o lugar que precisamos de mais espaço é no barra home. Se ele fosse um servidor, um exemplo, servidor web, servidor de e-mail, seria o barra var. Então, assim, as boas práticas é você ver para qual é a finalidade do teu servidor, para saber em qual partição você vai dar mais espaço. Ok? Então vamos lá. Esse aqui é um servidor de arquivos. Criar uma nova partição. Vocês podem ver que só tem 16 GB livre agora. Então vamos colocar para o barra home temos 16. 10 GB. Esse vai ser o barra home. Lembre que nós estamos na nossa terceiro. Então, peraí, vamos voltar. Como é o terceiro, vamos voltar novamente. Vou fazer diferente, tá? Criar a partição. Vou criar o swap. O swap é sempre recomendado, ele está nas primeiras partições, ok? Não é uma regra, mas geralmente o swap, o recomendado, é 2 vezes o valor da memória RAM. Claro, se você tiver muita memória RAM, não vem o caso, mas sim, no mínimo 2 GB. Se você tiver 32 GB, 64 GB de RAM, e 2 GB, tá? Para poder ficar confortável. Então essa partição vai ser o swap. Então swap. Por quê? Porque os próximos já vão ser partições lógicas, porque como eu disse, o máximo dele que recomenda são 4, só que a gente ainda vai criar mais 2 partições. Se eu fosse criar só o barra home agora, poderia parar aqui e poderia ser mais uma primária novamente. Mas eu vou criar mais de uma. Então vamos criar uma lógica, vamos criar uma partição lógica. Pessoal, falei que não ia editar o vídeo, mas esse eu vou ter porque eu configurei algumas teclas de atalho no OBS e ele parou a gravação. Então esse infelizmente vai ter uma edição, mas vamos lá. Então vamos criar. Essa partição será uma primária, essa partição já passará a ser lógica. Então assim, esse próximo partição será o barra home. Então vamos lá, colocar 10 GB, o barra home. Ela já é uma partição lógica, ok? De novo, eu prefiro XFS, por ser um file system hoje novo, assim, mais novo do que os outros. Mas assim, nada que te impede de usar ST4, S5, S4, XFS ou outro desses. E por fim, vamos criar o barra var. Eu gosto sempre de criar o barra var separado.
Por quê? É no barra var que vão todos os teus file systems. Desculpa, é no barra var que vão todos os logs, tudo que acontece na máquina. Então, o que acontece? Se por algum motivo o teu barra var, você está sofrendo um ataque, alguma coisa, e o barra var está no barra e ele enche, você perde o acesso a essa máquina, é mais difícil, é mais difícil de resolver o problema, ok? Então, feito isso, vamos finalizar nossa instalação, terminar a instalação. Desculpa, gente. Então, aqui é o barra var. Ele colocou 2 barras. Continuar. Ok, agora sim. Barra var. Finalizar. Ele vai alterar. Ok. O resto da instalação é idêntico. Ele vai instalar os pacotes fundamentais, ou seja, kernel, formatador, gerenciador de pacotes, sistema de rede e assim por diante. Aguardar mais um pouco. Vocês podem ver, não sei se vocês observaram, mas a versão do kernel já é a versão 5, que o Debian 11 está utilizando. Espero que vocês gostem dos vídeos. Podem comentar o que vocês acham que podem melhorar. Assim, eu não tenho muita experiência, eu estou começando, assim, não tenho muita experiência em fazer os canais, fazer as coisas. Gestão de pacotes. Quero perguntar se a gente vai procurar mais discos. Não vamos. O repositório, você pode escolher, como eu disse. Avançamos, não temos procs. Ele vai instalar e vai verificar todas as atualizações e já vai aplicar as atualizações. Como eu disse, essa é uma versão via web. Como é uma versão via web, ele já pega o repositório e já vai descarregar últimas versões. Não vamos querer participar do informações anônimas. Avança. De novo, vamos tratar de servidor. Nada de interface gráfica. E assim, mesmo se você for subir um servidor web,
eu não subo por aqui. Eu deixo para fazer as instalações depois. Porque assim, eu não tenho certeza, antes era, mas o padrão era o Apache. Mas suponha que tu quer instalar o Nginx ou um outro servidor web, então assim, é desnecessário. Avança. Para vocês, não sei se vocês viram, ele vai instalar 109 pacotes. Já está quase. Então, como eu falei mais uma vez, os vídeos vão ser em Debian, Rock Linux, OpenSUSE e FreeBSD. Uma observação, quando algum pacote, suponhamos Nginx, seja Nginx, Apache, ou a mesma configuração para ambos, eu só vou fazer uma única vez. Mas suponhamos, se for alguma coisa que é diferente em cada um, igual a instalação, o Debian usa o apt como gerenciador de pacote. Vamos instalar o Groove. O Rock, por ser uma distribuição baseada em Red Hat, é o YAM ou o DNF. O Rock Linux, o OpenSUSE é o YAST. E o FreeBSD é o PKG, ou PKG, dependendo de onde você estiver. Então a única diferença é essa, mas assim, nas configurações em geral, é a mesma coisa. Pode mudar a localização ou o nome do pacote. Em Debian, o Apache, por exemplo, é Apache 2. Em Rock Linux é HTTPD, ok? Geralmente, tanto no Debian quanto no YAM, é /etc, ou Apache 2 ou HTTPD. Em FreeBSD vai ser o SR, Local, etc, Apache ou Nginx, ok? Gente, então aí, instalado. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Df-H. Tá aí as partições. Barra boot. Vamos ver se tem alguma atualização. Update, -y. Nenhuma atualização. Ok? Vamos ver aqui. Vamos instalar um pacote aqui para ver. Um pacote que seja rápido. Um pacote rápido aqui. O Vim. Sim. Ok. Vim /etc. Network /interface. Então, assim, isso vai ser para os próximos vídeos, mas aqui é onde fica a instalação e a configuração da placa de rede. Ok? Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E até uma próxima. Obrigado. Fiquem bem e obrigado. E espero que gostem do vídeo.